Em março de 2026, o Comitê Olímpico Internacional tomou uma decisão que dividiu o mundo do esporte. Testes genéticos vão definir quem pode ou não competir nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. Mais de 80 organizações de direitos humanos protestaram. Caster Semenya chamou a medida de discriminação legalizada. Mas o que quase ninguém sabe é que 90 anos atrás, um único homem já havia decidido quem podia representar os Estados Unidos nas Olimpíadas. E a decisão dele pode ter mudado o rumo da Segunda Guerra Mundial. Estamos em 1936. Adolf Hitler está no poder há 3 anos. A Alemanha nazista acaba de receber o direito de sediar os Jogos Olímpicos de Berlim, uma decisão tomada ainda em 1931, antes de Hitler assumir o poder. Para o Führer, as Olimpíadas são a oportunidade perfeita. A maior vitrine global do planeta vai transmitir ao mundo a imagem de uma Alemanha moderna, organizada e racialmente superior. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, mobiliza o aparato inteiro do Reich. Leni Riefenstahl, a cineasta favorita do regime, é escalada para filmar tudo. O resultado será Olímpia, considerado até hoje um dos documentários mais influentes da história. 49 nações confirmam presença. O mundo inteiro vai aplaudir Berlim. Mas nos Estados Unidos, nem todo mundo estava aplaudindo. Em 1935, a União Atlética Amadora, a EAU, que controlava o esporte americano, começa a debater seriamente um boicote. Jeremiah Mahoney, presidente da EAU, é categórico: participar das Olimpíadas de Hitler é legitimar o nazismo. O Comitê Judaico-Americano e a NAACP apoiam o boicote. O ponto de virada foi uma votação em dezembro de 1935. E é aqui que entra o homem que mudou tudo, Avery Brundage. Brundage era presidente do Comitê Olímpico Americano. Em 1934, ele viajou à Alemanha para inspecionar as instalações esportivas. Os alemães o trataram como hóspede de honra. Brundage voltou dizendo que os atletas judeus na Alemanha estavam sendo tratados com justiça. A votação da EAU aconteceu. E por uma margem estreita, o boicote foi derrotado. Os Estados Unidos iriam a Berlim. Agora vamos apertar o botão de pausa da história. E se a votação tivesse dado o resultado oposto? E se Avery Brundage não tivesse convencido a EAU? E se os Estados Unidos, a maior potência esportiva do mundo, tivessem anunciado publicamente que se recusava a participar das Olimpíadas de Adolf Hitler? Sem os Estados Unidos em Berlim, não haveria Jesse Owens. E sem Jesse Owens, a história das Olimpíadas de 1936, e talvez a história do século XX, seria radicalmente diferente. Vamos explorar esse mundo alternativo. Na nossa realidade, Jesse Owens ganhou 4 medalhas de ouro em Berlim. 100 metros rasos, 200 metros, salto em distância e revezamento 4 por 100. Um atleta negro, neto de escravos, humilhou a teoria da supremacia ariana no quintal de Hitler. Mas sem os Estados Unidos nas Olimpíadas, nada disso acontece. A Alemanha, que terminou em primeiro lugar no quadro geral de medalhas na nossa realidade, dominaria de forma absoluta. Sem a delegação americana, que levou 56 medalhas para casa, os atletas arianos varreriam o pódio. O que ninguém conta é que Goebbels planejava usar cada medalha alemã como prova científica da superioridade racial. Na nossa realidade, Jesse Owens destruiu essa narrativa diante de 100 mil espectadores. Sem ele, Leni Riefenstahl teria filmado apenas vitórias arianas. O filme Olímpia não seria um documentário controverso, seria a prova definitiva que Hitler queria mostrar ao mundo. Imagine um mundo onde a propaganda nazista sobre raça nunca foi desmentida em 1936. Onde nenhum rosto negro apareceu no topo do pódio de Berlim. Agora, o efeito geopolítico. Na nossa realidade, mesmo com Jesse Owens, as Olimpíadas de 1936 foram um sucesso diplomático para Hitler. 49 nações participaram. A imagem de uma Alemanha civilizada e moderna convenceu muitos líderes ocidentais de que o nazismo não era tão perigoso assim. Mas se os Estados Unidos tivessem boicotado, o cálculo muda completamente. Os Estados Unidos eram o maior nome do esporte mundial. Um boicote americano teria arrastado outros países, a Grã-Bretanha, a França, o Canadá estavam indecisos. Um efeito dominó real. Sem legitimidade olímpica, a diplomacia de apaziguamento de Neville Chamberlain teria encontrado muito mais resistência interna. O Acordo de Munique de 1938, onde a Europa entregou a Tchecoslováquia a Hitler sem disparar um tiro, talvez nunca tivesse acontecido, porque a opinião pública já teria visto a Alemanha como um estado pária, não como um anfitrião elegante.
É um efeito borboleta. O boicote não impediria a guerra, mas poderia ter acelerado a resistência. E Jesse Owens? O que aconteceria com ele num mundo sem Berlim 1936? Na nossa realidade, Owens voltou como herói nacional, pelo menos no papel Nova York fez uma parada com papel picado. Cleveland o celebrou. Mas naquela mesma noite, Owens entrou pela porta dos fundos do Hotel Waldorf Astoria e subiu pelo elevador de carga. O presidente Roosevelt nunca o recebeu na Casa Branca. Nunca mandou sequer um telegrama. Owens disse depois, Hitler não me desprezou. Foi o nosso presidente que me desprezou. Neste exato momento, você pode estar pensando, pelo menos Berlim deu visibilidade a Owens. E é verdade. Mas sem as Olimpíadas de 1936, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos teria perdido um dos seus símbolos mais poderosos. A imagem de um homem negro derrotando a ideologia de Hitler era uma arma moral que ativistas usaram por décadas. Sem essa imagem, a luta contra a segregação nos anos 1950 e 1960 teria um símbolo a menos. E cada símbolo importava. Existe uma ironia cruel que conecta 1936 com 2026. Dois atletas americanos, Marty Glickman e Sam Sotoler, foram cortados do revezamento 4 por 100 metros na manhã da prova. Eram os únicos atletas judeus da equipe de atletismo dos Estados Unidos. A desculpa oficial? Os alemães têm corredores secretos. A razão real? Goebbels teria dito a Brundage que Hitler ficaria muito insatisfeito se judeus competissem nos seus jogos. Glickman e Sotoler nunca mais tiveram outra chance olímpica. Foram apagados da história por um homem que decidiu que a diplomacia com Hitler valia mais do que dois atletas. Em 2026, quando o Comitê Olímpico Internacional usa a genética para decidir quem compete, a pergunta é a mesma de 1936. Quem tem o direito de dizer quem é atleta o suficiente? As Olimpíadas sempre foram mais do que esporte. Em 1936, foram palco de propaganda, racismo e coragem. Em 2026, voltam a ser campo de batalha sobre quem merece competir. Jesse Owens foi a Berlim porque Avery Brundage impediu o boicote. E por que foi? Destruiu o mito ariano diante do mundo inteiro. Mas também foi porque dois atletas judeus foram sacrificados no caminho. Se os Estados Unidos tivessem boicotado, Hitler teria sua vitória perfeita. A propaganda nazista teria sido inquestionável. A diplomacia de apaziguamento teria sido mais fácil. E Jesse Owens teria sido apenas mais um nome esquecido na história do atletismo americano. Uma votação. Uma margem estreita. Um homem chamado Avery Brundage. E você, o que acha? Se os Estados Unidos tivessem boicotado, o mundo teria reagido mais cedo contra Hitler, ou teria perdido a chance de ter Jesse Owens como símbolo? Me conta nos comentários. Se essa história te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Toda semana tem um novo e se te esperando.